Pessoal, muitas vezes usamos o argumento de que não temos tempo para as coisas e que isso termina interferindo de forma muito frequente em nossas vidas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o sentido de tempo em nossas vidas. Com vocês, o Espiritismo em mais de 5 minutos. Antes de começarmos o nosso vídeo propriamente dito, já se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha e, claro, ativa as notificações para ser avisado imediatamente sobre tudo o que a gente está postando aqui no canal. Estamos numa série especial de 15 vídeos que começaram no dia 23 de dezembro e vão terminar no dia 6 com uma live muito especial. Então, pessoal, vem com a gente e não deixa de ativar as notificações. Nós, seres humanos em evolução, sempre buscamos organizar os afazeres cotidianos para alcançar um melhor desempenho. Ocorre que medir o tempo de acordo com o que se fazia ou com o que se faz evolui na forma, mas não na habilidade e no aproveitamento que temos de gerir este tempo. Muitos de nós vivemos afobados com tantas coisas, com um volume muito maior de coisas a fazer do que horas que tem disponíveis num dia. Se buscarmos na história, veremos que inicialmente a humanidade pensava que o deus Cronos seria capaz de controlar tudo e todos. Depois, na Idade Média, prevalecia a ideia de que o tempo presente deveria ser sacrificado, pois a felicidade somente seria possível em algum momento lá no futuro. E avançando na história, chegou-se à conclusão atual de que Deus deixou de ser o centro das ideias, ocasionando aí que tudo na humanidade passava a girar em torno do homem e da mulher, e que todos deveriam, para serem felizes, aproveitarem no tempo do mundo material um sensualismo insaciável. Esta postura é ainda muito vivenciada em nossa sociedade na atualidade, onde muitos acreditam que a vida é curta e procuram curtir tudo o que podem, procurando nos prazeres sexuais e carnais o sentido de felicidade. O Espiritismo, como consolador prometido, veio oferecer à humanidade o sentido do tempo, do espírito imortal, que todos nós somos e já falamos aqui no canal algumas vezes. Que nesta encarnação podemos ir além do transitório, do que é frágil, para aproveitar bem o nosso tempo e ampliar o conhecimento, acima de tudo, sobre nós mesmos diante das leis divinas. Porquanto o período em que vivemos aqui, no mundo material, como espíritos encarnados, vai muito além de céu e inferno, de castigos e punições, porque, na verdade, vivemos a dimensão da evolução rumo ao infinito e além, com direitos e deveres perante a nossa consciência. Diante disso, devemos refletir o que significa estarmos reencarnados na atualidade e sobre o bom uso do tempo. O fundamental em relação ao tempo será o bom aproveitamento para o aprimoramento e evolução do espírito imortal, que é capaz, pelo esforço constante, de realizar grandes conquistas em muitas dimensões de si mesmo. Daí, o convite para o equilíbrio entre os deveres materiais e espirituais. Os deveres espirituais são as prioridades e eles devem, em nossa reencarnação, estar conectados
com os deveres materiais. Ou seja, todo dever material traz em si o dever da consciência de evoluir espiritualmente. E esses deveres espirituais, acontecem o tempo todo, estando nós encarnados ou lá no mundo material. Já os deveres materiais acontecem nessa nossa caminhada da existência enquanto espíritos vivenciando uma experiência material. E essa experiência se reveste de toda utilidade, porém é imprescindível buscar vivenciar essa experiência através dos exemplos trazidos pelo nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. Certamente que sempre estamos conectados com a nossa vontade, seja de forma frágil ou ainda vigorosa, com os nossos pensamentos bem ou ainda mal direcionados, e também com os nossos sentimentos elevados ou ainda com vícios, produzindo ou não atos nobres. E como podemos canalizar essa nossa vontade, esses nossos sentimentos e os nossos pensamentos, fazendo com que os atos comecem a ser expressos como os atos imortais que vão gerar os hábitos imortais? Através da compreensão de hábitos, desses hábitos enquanto espíritos imortais. Esses hábitos são aqueles conectados com o nosso propósito existencial, propósito da existência de nós, enquanto espíritos imortais, numa jornada rumo à pura e à eterna felicidade. Será necessário refletir o quão profundo e benéfico é para cada um de nós agirmos com hábitos imortais diante das experiências, bem aproveitando o tempo, de forma a entendermos que o tempo é um empréstimo divino para a nossa própria evolução. É importante e valoroso que acolhamos com amor o desenvolvimento dos valores morais, para agir de forma operacional, em conexão, junto com a lei de trabalho, aproveitando o fato de sermos muito bem preparados antes de adentrarmos esta vida física, para cumprir a vontade de Deus, que proporciona para nós evoluirmos com consciência sobre nós mesmos e com consciência da finalidade das nossas existências. É irmos além do apenas não fazer o mal, trabalhando no bem, na construção íntima, em sintonia com o bem ao próximo como a nós mesmos, como resultado desse alto amor. Nós já falamos aqui, em outras oportunidades, sobre esse tema, amor ao próximo. E a gente vai deixar no card aqui em cima e também aqui, mas está em nossa playlist. Kardec vai nos esclarecer na pergunta 642, falando sobre a lei divina ou natural, falando e questionando aos espíritos sobre a prática do bem e do mal. Abre aspas, editor. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ao tempo em que a espiritualidade vai lhe responder: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, não é apenas o mal que se pratica, mas o mal gerado pela omissão de ter praticado o bem quando se teve oportunidade. Vejamos a importância de observar este conceito sob dois pilares. Em primeiro lugar, o tempo para evoluir é infinito. Sendo assim, não há tempo limitado para o conhecimento. Logo, existe uma dimensão atemporal no íntimo de cada criatura.
Porém, temos o dever, não com desespero de evoluir, mas com o tempo que no corpo físico é limitado. E em segundo lugar, como Deus não nos pune, muito pelo contrário, Deus nos ama, e Ele não é um cobrador intransigente, intolerante, somos convidados a lembrar que o que o Pai mais quer de nós é a nossa evolução para nos aproximarmos dele, voltarmos ao princípio de tudo. Razão pela qual nos provê todos os dias as experiências necessárias para isto. Já falamos aqui algumas vezes. Pedimos constantemente a Deus paciência, esperando que ela venha num copo com água para bebermos esse líquido da paciência, onde na verdade Deus nos proporciona constantemente a oportunidade de colocarmos a paciência em prática. Então, toda vez que fizermos algum pedido a Deus, vamos prestar bem atenção para sabermos como Deus tem nos proporcionado esse desenvolvimento e esse progresso para que coloquemos essas ações e sentimentos em prática e cada vez mais torná-las um hábito em nossa própria existência. É importante lembrar que se o tempo fosse nosso, nós poderíamos controlá-lo de qualquer forma. Teríamos como adiantar ou atrasar, ou tornar mais lento o passar de cada hora. Mas não é isto que ocorre. O controle dos segundos que correm de forma muito rápida à nossa frente pertencem a Deus Pai Criador, que de forma muito maravilhosa nos concede o tempo como um empréstimo para a nossa própria transformação moral. Esse empréstimo é uma dádiva, é um grande recurso para que nós possamos prosperar e utilizar disso como oportunidade constante de nossa autotransformação moral, buscando assim a nossa autoiluminação. Busquemos crer sim, mas não só crer, irmos além, gravando esses ensinamentos do Evangelho na nossa própria existência, tendo sempre como modelo e guia o Mestre Jesus. Essa nossa atividade de hoje, essa nossa fala de hoje, foi inspirada num texto lá da Federação Espírita Brasileira, publicado na revista O Reformador. E nós vamos deixar para vocês o link aqui embaixo. Esse texto foi inspirado pelo vice-presidente, à época, da Federação Espírita do Mato Grosso, Saulo Gouveia. Esse conteúdo muito nos engrandece, porque traz a reflexão sobre o tempo, sobre como podemos aproveitar melhor o tempo. Então, convidamos vocês não somente a lerem todo o texto publicado na revista O Reformador, mas também olharem e observarem todas as referências que foram colocadas e que estão aqui embaixo na nossa descrição. Ok? Chegamos agora ao momento de agradecimento ao nosso seguidor. Seguidora, participante aqui do Espiritismo em mais de 5 minutos, seja aqui no YouTube ou lá no nosso Instagram, @espiritismo.5min. E o nosso agradecimento hoje vai para a nossa seguidora Rita Bonfim, que sempre está aqui perguntando, trazendo ideias, agradecendo pelos conteúdos e, claro, compartilhando sempre os nossos vídeos. Rita, um grande beijo para você e muito obrigado pela sua participação. E pessoal, da mesma forma que Rita já fez aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, curte, comenta, compartilha, não esquece de ativar as notificações. Assim, vamos concluindo o nosso vídeo de hoje. Lembrando da nossa live no dia 6, não esqueçam que vai ser ao vivo aqui no YouTube
e dizemos para vocês o que sempre falamos ao final de cada vídeo: benevolência, paciência, tolerância. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo, pessoal. Até o vídeo de amanhã e tchau, tchau!